Olá, você vai assistir agora uma mensagem que pode transformar a sua vida. Quero lhe convidar a abrir o teu coração e acolher a poderosa Palavra de Deus. E também te convidar para estar conosco em um dos nossos cultos no CI, aqui em Itajaí. Que Deus te abençoe. 1 Coríntios 16, 13, então. Estejam vigilantes, mantenham-se firmes na fé, sejam homens de coragem, sejam fortes. Vamos orar, Pai. Bendito é o teu nome, Senhor, bendito és tu. De eternidade em eternidade o Senhor é Deus. E a tua palavra, Senhor, nós depositamos a nossa esperança. Te pedimos, Senhor, que hoje o Senhor nos dê uma porção revelada da tua palavra. Nos ajude a compreender a tua vontade, Senhor. Compreender os tempos, estações que vivemos. E que os nossos passos sejam iluminados por ela. E por onde nós caminharmos, Senhor, que o teu nome seja exaltado sobre as nossas vidas. Nesta terra, sejamos como a tua igreja tem que ser. Uma candeia acesa, iluminada pela tua palavra e sabendo onde pisa. Em nome de Jesus. Amém, graças a Deus. Amém. Esta semana eclodiu na internet mais uma polêmica em relação a uma agenda global, mundial, de doutrinação acerca de ideologias. E esta polêmica da vez foi um comercial de uma rede de fast foods, falando sobre ideologia de gênero, propagando a ideologia de gênero, e o que polemizou, escandalizou muita gente, revoltou muita gente, é que o comercial foi um comercial onde eles utilizaram crianças para expressar, para falar. E de fato isto incomoda muito, porque a criança, ela precisa viver a sua infância protegida, livre dessas ideologias que nós criamos, sejam elas quais forem, a criança ter esta proteção. E muita gente se revoltou então, e eu vi, especialmente no meio evangélico, muita revolta, e levantaram uma bandeira de boicote, vamos boicotar a rede de fast foods. E eu achei uma boa ideia, uma ótima ideia, não propriamente para se vingar do que eles estão fazendo, mas em favor da nossa própria vida, porque se tem uma coisa que faz mal é fast food, né? Então se você precisar de um bom motivo, você tem agora, então você cuida da sua saúde. Às vezes a gente se revolta também porque nós carregamos então alguns princípios e valores que de certa forma nos incomodam. Como eu falei para você, mexe com criança. O Evangelho fala muito sobre a proteção das crianças. E isso de fato incomoda. Agora, isso não é só o que está acontecendo. Tem coisas muito piores acontecendo. Não sei se você viu, mas essa semana, por agora, não sei se foi essa semana, mas por agora aprovaram também uma lei na Alemanha protegendo os embriões de galinhas, de frango, de serem abortados, porque o embrião do frango, quando abortado, ele sente muita dor. Então foi aprovada uma lei proibindo de matar os pintinhos. E eu sou a favor mesmo da proteção da vida. O problema é que na mesma Alemanha a lei do aborto é liberada, da vida humana. No Canadá fizeram uma lei para proteger os chimpanzés, mas lá também o aborto é liberado. No Brasil tem um processo rolando sobre uma proteção de uma égua que está prenha, para que ela não sofra eutanásia antes de nascer o seu potrinho. E tudo isso é bom.
O problema é quando a vida humana não vale mais nada. Eu vi em algum lugar uma bandeira de uma ativista dessas ideologias feministas, onde ela dizia no cartaz assim: as vidas que nós precisamos proteger são aquelas que estão nas granjas e nos matadouros, e não nos nossos úteros. Aonde se começa a idolatrar muito os animais, ali haverá sacrifício humano. Nós temos que cuidar, porque nós estamos chamando animais de filhos e filhos de animais. Em muitos lares o pet é filho, e o filho é um animal. Então uma inversão de valores total, e assim caminha a humanidade. E esta é de fato uma indignação que nós carregamos, porque quem é habitado pelo Evangelho, óbvio que não se conforma com o mundo. Então ele lamenta, ele chora. Entretanto, essa semana eu me peguei refletindo sobre a reação que nós como igreja precisamos ter. Muitas pessoas me mandaram mensagens, fizeram perguntas, que as pessoas esperam que a gente se posicione de alguma forma. E eu fui orar ao Senhor e eu fiquei refletindo e passei o final de semana. Esse final de semana foi um pouco diferente. Eu não sentei para escrever uma mensagem para pregar, eu fiquei refletindo sobre isso. E no meu coração veio uma palavra, e a palavra é: nós não podemos nos indignar com o mundo mais do que nós nos indignamos conosco. O que acontece no mundo é o aumento da maldade, é a profecia se cumprindo, é o mundo caminhando aceleradamente para o dia da ira do Senhor, o grande dia do Senhor, quando o Senhor se manifestará em glória. Mas até que este dia aconteça, chegue, a indignação com as coisas que acontecem no mundo, em nós, igreja do Senhor, não pode ser maior do que a indignação que nós temos em relação às nossas mazelas. Porque senão nós caímos naquela mensagem de Jesus: vocês estão coando um mosquito, mas estão engolindo um camelo. Vocês estão muito preocupados com o exterior do prato e do copo, mas vocês não estão olhando para o interior do prato e do copo. Vocês estão olhando para o cisco no olho do outro, mas vocês não estão percebendo as traves dentro dos seus próprios olhos. Eu vi essa semana uma internet inundada de irmãos, licitamente. Eu não estou diminuindo a indignação com as coisas, porque a gente precisa se posicionar assim. Mas nós estamos vendo escândalos dentro da igreja e a nossa indignação não é a mesma. Nós estamos dando pequenas concessões dentro das nossas próprias casas e a indignação nossa não é a mesma. E eu creio que o Senhor está nos chamando para um grande mover de avivamento sobre a terra. Eu tenho pregado muito sobre isso, eu não consigo falar outra coisa. Mas eu não vejo Deus fazendo uma faxina no mundo enquanto Ele não terminar a limpeza da casa dEle, dos nossos corações, das nossas vidas. Você sabe que quando Deus criou o homem, diz a palavra que Deus criou o homem para um propósito: colocar num jardim e dele cuidar e cultivá-lo, zelar pelo jardim e cultivar. Diz a palavra que Deus criou o Éden. O Éden é a terra, é o globo. E no Éden o Senhor plantou um jardim, aonde é hoje a região do Iraque, aquela região ali, Deus plantou um jardim. No Éden, mundo, Deus criou um jardim, plantou um jardim, colocou o homem no jardim
para no jardim o homem cuidar e cultivar do jardim. Deus criou toda a natureza, mas delimitou o homem num espaço onde naquele espaço ele precisava zelar. Daquele espaço ele precisava cuidar. Quando Deus olhou para Abraão, Deus falou assim: Abraão, olha a terra até onde os teus olhos alcançarem, para o norte, para o sul, para o leste, para o oeste, e aonde os teus olhos alcançarem, esta terra eu te darei por herança. Abraão tinha uma visão boa, porque Abraão olhou muita terra, mas até mesmo toda a terra que ele olhou é um espaço delimitado. Hoje, se você for em Israel, Israel é um país de 400 e tantos quilômetros de extensão por 70 de largura. Dentro de Israel, Deus delimitou os espaços entre 12 tribos. A cada tribo ele deu uma porção de terra, e a cada porção de terra que ele deu para uma tribo, ele disse: cuida dessa terra, proteja essa terra, zele por ela. O próprio Jesus Cristo, quando veio ao mundo, diz a palavra que ele veio para as ovelhas perdidas de Israel. E ele delimitou-se no espaço de Israel para pregar o evangelho, pregar as boas novas do reino de Deus. A sua missão era em Israel proclamar, plantar a semente do reino. Depois os discípulos iriam se espalhando pelo mundo, cada qual num lugar, pregando o evangelho, mas Jesus se delimitou-se ali. Tanto é que quando uma mulher sírio-fenícia veio até ele, a primeira resposta de Jesus foi uma negação. Ela veio pedir libertação, ele disse: não é lícito que eu tire o pão da mesa dos filhos e lance aos cachorrinhos. Ela disse: mas até mesmo os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos filhos. E Jesus disse: por causa da tua resposta, tua filha está curada, vá em paz. A mulher era uma sírio-fenícia, era de outro território. Em outras palavras, Jesus estava dizendo assim: eu não posso deixar de atender o meu povo para atender outro povo, eu estou delimitado num espaço. E eu creio que para nós a palavra é a mesma. Deus nos deu um espaço para nós zelarmos. Deus nos deu um espaço para nós cuidarmos. Esse espaço é o lugar que a gente tem abrangência, é a nossa casa, é a nossa família. É o nosso lar. É o nosso coração. Para aqueles que têm uma influência um pouco maior, talvez uma meia dúzia de amigos. Talvez alguém que tem uma chamada pastoral, uma congregação. É o espaço que ele tem. É o que Provérbios diz: dê cuidadosa atenção às tuas ovelhas. Cuida do teu território, do ambiente que Deus te deu. Zela por este lugar. Eu fico me perguntando como é que a gente pode fazer para mudar a história da nossa cidade, da nossa nação, ante a tudo aquilo que a gente está vendo, esses ataques. E como eu nasci num berço evangélico, quando eu nasci estava lá no berço, lá escrito assim: é evangélico. Eu estou acostumado com essa coisa de crente, 40 anos, e eu já sou a terceira geração de pastores na família. Então, meu pai já era pastor, o meu avô já era pastor, o voiá está vivo ainda há 60 anos de igreja. Eu conheço bem como é que é o meio. A gente está melhorando, graças a Deus. Mas eu vou dizer uma coisa para você: por muito tempo, a gente entregou na mão do diabo aquilo que Deus não tinha tirado da nossa mão. Por muito tempo a gente ficou procurando pelo em ovo, tudo é do diabo. A bateria era do diabo, a guitarra era do diabo, o tecladista mesmo é do diabo. Agora é a igreja preta, cheia de luz, que é do diabo. E a gente fica dando tudo na mão do diabo, o diabo que não cria nada, o diabo só se aproveita das oportunidades. É a serpente que come do pó da terra. A gente fica levantando poeira e a gente vai alimentando a serpente. Diz a palavra que em Gênesis ele era serpente, e em Apocalipse ele será o dragão, de tanta poeira que a gente deu para ele comer. Cresceu o bicho. E assim foi nas coisas também da vida. Sociologicamente falando, política é do diabo. Quanta gente já ouviu que política é do diabo?
E aí a gente cresce ouvindo que política é do diabo, e o diabo só se assenta em cadeira vazia. Aí ele vai para o Congresso Nacional, ele vai para as câmaras legislativas, ele vai para os lugares onde as leis são instituídas e transforma as leis e criam leis que vão contra os princípios de sociedade que nos trouxeram até aqui. E a gente fica na internet revoltado. A única forma de nós vencermos isto é nós começarmos a ocupar os espaços. Na educação, bons professores com princípios cristãos, que são mais do que instrutores de matemática, de português, mas homens que preservam e mulheres que preservam os valores, no trabalho, na vida, porque só existe um jeito de vencer o mal, não é com indignação, é com o bem, diz a palavra. Só existe um jeito de vencer o pecado, não é com condenação, é com graça sobre graça. Aonde abundou o pecado, transbordou a graça de Deus. Eu não sei você, mas eu passei 15 anos fora da igreja. E nos 15 anos que eu passei fora da igreja, me ameaçaram muito de ir para o inferno, mas muitas vezes. Se você morre hoje, você vai para o inferno. Se Jesus volta hoje, você vai para o inferno. Se Deus te pega fazendo do jeito que tu está fazendo, tu vai para o inferno. Se a vida que tu está levando, você não cuidar e Jesus voltar, você vai para o inferno. E eu passei ouvindo 15 anos que eu ia para o inferno. E você sabe o que aconteceu? Nada. Eu não me arrependi. Porque não é o medo que leva ao arrependimento, é a bondade de Deus que conduz ao arrependimento. Quando eu descobri o tamanho do amor de Deus para a minha vida, então eu me constrangi e disse: o que eu estou fazendo da minha vida? Não vale a pena viver esta vida. Pecar perdeu o sentido, não porque eu tinha medo de ir para o inferno, mas pecar perdeu o sentido porque o que Deus tem é muito maior e muito mais grandioso. Não vale a pena trocar algo grandioso por lavagem, bolotas de porcos. E é esta mensagem que nós temos que pregar se nós queremos ver o mundo ser transformado. Mensagem de reconciliação, de graça, de perdão, porque essas pessoas, não são todas, que estão conscientemente, porque existe por trás um plano diabólico, de calar a mensagem que liberta, que transforma, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Um cristão genuíno, ele não é habitado por fobia, seja ela de qual for, homofobia, xenofobia e qualquer outro tipo de fobia. É necessário a gente entender o que é fobia. Fobia é aversão, fobia é ódio, fobia é ira contra um determinado grupo de pessoas, e nós não venceremos o mundo com fobias. Nós venceremos o mundo com o amor do Senhor Jesus Cristo sobre a nossa vida, e nós tomando os espaços, porque a igreja é chamada para ser luz no mundo e sal na terra, afetando. Então está na hora de nós como igreja começarmos a nos posicionar em amor, em bondade, em graça, em verdade. Porque quem conhece a verdade não quer viver a mentira. Quando a gente vê essa propaganda como a gente viu, as crianças não estavam mentindo, é a verdade da vida delas, é a realidade da vida delas, é a educação, não se pode negar isto, é a realidade de contexto social que elas vivem. Porque a igreja por muito tempo tem se fechado dentro dos templos. E a palavra não disse para nós nos fecharmos dentro do templo, a palavra disse para nós nos enchermos aqui, mas irmos brilhar no mundo. Amarmos as pessoas, anunciarmos o reino de Deus às pessoas, pregarmos o evangelho da graça, diz a palavra, e a reconciliação. Haverá cada um que amar Jesus, que conhecer Jesus, e é então o Espírito Santo de Deus conduzirá cada um na sua consciência, na sua mente, a tomar as suas decisões para a glória de Deus. E esta é a nossa chamada, mas
A mensagem que Deus me colocou no coração foi muito pautada no texto que nós acabamos de ler. Que antes de nós vigiarmos a casa do outro, a gente precisa vigiar a nossa. Antes de nós termos eficácia sobre o mundo, a nossa casa precisa estar limpa. Qual é o propósito de Deus? Limpar a casa. Limpar a minha casa, limpar a tua casa, limpar a casa do irmão, da irmã. E quando as nossas casas estiverem limpas, diz a palavra que nós seremos como uma cidade edificada sobre uma montanha que não se pode esconder, brilhando, fazendo a diferença. Você sabe que Jesus Cristo, quando ele viveu na terra, ele viveu no pior império que já existiu, que foi o Império Romano. O Império Romano era um império de promiscuidades, de violências, de perversidade. Nos dias de Paulo, Nero lavava homens com cera líquida e tocava fogo. E as luzes da cidade de Roma à noite eram homens incendiando. Os espetáculos do Coliseu da vida, aonde homens e mulheres e crianças eram jogados então aos leões. Tamanha perversidade. Nos dias de Cristo, crucificação era mato. A gente acha que foi só Jesus que foi crucificado. Jesus foi mais um, entre milhares e milhares e milhares que nos dias dele eram crucificados como mato, assim. Crucificação era para todo lado. Qualquer coisa era crucificação, era apedrejamento. O Império Romano era um império extremamente promíscuo. E o que você vê de Jesus levantando bandeiras em relação a isso, nos evangelhos? Nada. A maior menção que Jesus fez em relação ao Império Romano foi quando lhe foi perguntado sobre pagamento de imposto. Ele disse assim: me dá uma moeda aqui, deixa eu ver. De que é a inscrição que está aqui? É de César. É de César, então dê a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Depois você só vê Jesus pregando o reino de Deus. E quando ele se revoltou, ele não se revoltou com o romano, ele se revoltou com o povo de Deus. Virou mesa, fez chicotes e destruiu coisas lá no templo, dizendo: vocês estão transformando a minha casa num covil de ladrões, e a minha casa não pode ser covil de ladrões, a minha casa é chamada casa de oração. Por quê? Porque a indignação dele era maior com os de dentro do que os de fora. Porque o zelo pela minha casa me consumirá, não foi o que ele disse? O Senhor não quer que ninguém se perca, o Senhor quer que todos cheguem ao arrependimento. Mas deixa eu dizer uma coisa para você: se o mundo está indo do jeito que está, é porque a igreja precisa dar a resposta certa. E por isso eu quero te convidar nesta noite: permita-se que o Senhor entre no teu coração, e que Ele tenha acesso a qualquer área do teu coração. E aquilo que em nós não glorifica a Deus, que haja uma indignação dentro de nós. Porque a nossa vida só muda quando a gente se indigna. Enquanto a gente não se indignar com as nossas mazelas, a gente não muda. Mas quando a gente muda, a gente transforma ambientes. Eu creio no avivamento sobre a nossa nação, eu creio. Mas o Senhor está batendo na porta do nosso coração, esperando que a gente abra e Ele tenha liberdade de agir em nós. Talvez foi um dia que você se olhou no espelho, talvez não gostou do que estava vendo e disse: eu vou para uma academia, eu vou mudar minha vida. E aí você virou bodybuilding do São Vicente. Se indignou. Às vezes é com uma questão cultural do trabalho, a gente começa a olhar, as pessoas estão evoluindo, diz: o que eu estou fazendo? Eu preciso ir para um curso, me qualificar profissionalmente, me preparar. E essa indignação vai nos dando capacidade, diz a palavra que o Senhor usa a cada um de nós de acordo com as nossas habilidades, de acordo com as nossas capacidades.
Então ele está chamando a igreja, diz a palavra que nós vamos reinar sobre a terra, é tempo da igreja começar a ocupar as cadeiras vazias. E isso só vai acontecer quando nós não é uma indignação contra eles, é uma indignação contra nós, porque se eles estão prevalecendo é porque nós estamos nos acovardando. E nós não somos chamados para ser nós contra eles, a nossa luta não é contra a carne. A nossa luta não é contra eles, nós nunca vamos ganhar alguém que é contra o evangelho pregando nesse lugar raso. A nossa luta é contra principados e potestades. Essas pessoas precisam ser libertas, alcançadas, amadas, reconciliadas, tocadas pelo amor do Senhor. A religião queria apedrejar a mulher e Jesus disse: vocês têm pecado aí? Alguém não tem? Então joga a pedra, eu quero ver. E todos foram embora e Jesus ficou sozinho com a mulher e disse: cadê os teus acusadores? Não te apedrejaram? Não, mestre. Eu também não te condeno. Agora vá e não peques mais. Eu tenho certeza que essa mulher nunca mais pecou. Porque diante da morte, da liberdade que Cristo proporcionou, o amor do Senhor lhe constrangeu a viver uma nova vida. E essa é a nossa missão. E esse texto de Paulo fala muito forte no meu coração nessa noite, porque Paulo estava num contexto semelhante. Se você estudar a igreja de Corinto, a cidade de Corinto era uma cidade extremamente pagã, com ídolos e com templos pagãos, onde havia uma cultura de prostitutas cultuais e prostitutos cultuais. As pessoas agiam numa libertinagem, onde todos os dias as prostitutas cultuais desciam dos templos e tinham relações com todo mundo, e o culto sexual era adoração aos deuses como Afrodite e tantos outros templos, e a igreja de Corinto estava inserida nesta realidade. E diz a palavra que a igreja de Corinto, de todas as igrejas, era a que tinha mais dons, era a que tinha mais poder, era a que tinha mais manifestações e sinais do Senhor. Como eu disse para você, tem pecado? Então vai transbordar a graça de Deus em nome de Jesus. O mundo vai se corrompendo, a maldade do mundo vai aumentando, então o avivamento virá também em nome de Jesus, e nós vamos ser uma igreja poderosa, cheia de unção, cheia de dons, cheia de talentos, cheia de poder de Deus, para manifestar sinais sobre a terra, onde as pessoas olharão e dirão: o que nós estamos fazendo da nossa vida? Vamos servir a Deus. A igreja de Corinto estava inserida nesse contexto social, e aí Paulo vem e diz no finalzinho da primeira carta: estejam vigilantes, porque é isso que nós precisamos fazer. Jesus falou: vigiem, orem, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Mas é vigiar o quê? A casa do vizinho? A vida do vizinho? Não, é vigiar o meu coração, é vigiar primeiro a minha vida, é vigiar com zelo aqueles que o Senhor me deu, me concedeu. Estamos muito preocupados com os nossos filhos e devemos sim nos preocupar. Agora cuidado, porque nós estamos terceirizando a educação dos nossos filhos. Nós transferimos para as escolas. Essa semana tinha um monte de gente indignada transferindo a educação para a igreja agora, porque o irmãozinho do Espaço Kids agora tem que dar um jeito de ensinar o meu filho. Não, educação sexual é prioridade e responsabilidade dos pais. O teu filho e a tua filha pode ouvir muita coisa na rua, mas é a tua palavra que terá maior autoridade e credibilidade. Se você sentar com o teu filho e com a tua filha e orientá-lo, a tua palavra terá maior credibilidade e autoridade. É porque nós nos calamos, é porque nós nos afastamos. Escuta o que eu estou te dizendo, está na hora de a gente voltar para dentro de casa. Eu sei que a gente tem muito trabalho, eu sei que a gente tem muita coisa para fazer, eu sei que a vida hoje é muito corrida, mas a presença ainda é mais valiosa do que os presentes.
E está na hora de nós nos mantermos em vigilância constante com a nossa casa. Sobretudo guardando o Salmo 127, que diz assim: se o Senhor não vigiar a cidade, em vão vigia a sentinela. Se o Senhor não for o construtor da casa, em vão trabalhar-se-á na construção. Em vão será levantar cedo e dormir tarde, trabalhando arduamente pelo alimento. É o Senhor quem concede sono àqueles a quem Ele ama. Sobretudo, o maior vigia e guardião que nós temos é o Espírito Santo de Deus sobre a nossa vida. Mas o Espírito Santo de Deus quer falar com a nossa casa através de nós, sacerdotes. E está na hora de nós voltar para dentro de casa, porque o leão está bramando. Só que eu creio na palavra do Senhor que diz que aqueles que nasceram de Deus não estão no pecado, e aqueles que nasceram de Deus, o maligno não lhe toca. Eu creio na palavra de Deus que diz: nós e a nossa casa serviremos ao Senhor. Eu creio na palavra de Deus que diz: creia no Senhor Jesus e serão salvos tu e toda a tua casa. Eu creio na palavra de Deus que diz: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Eu creio na palavra de Deus que diz: eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Mas tudo isto o Senhor faz a partir de nós. Nós somos hoje esses homens e mulheres a quem o Senhor delimitou um espaço, um grupo de pessoas, uma família, alguns amigos. Nós temos um espaço e nesse lugar nós estamos para Ele vigiar e dele cuidar e cultivar. E se nós estivermos aqui, o maligno não entra. Se nós nos posicionarmos, é por isso que Paulo disse: vocês estão numa situação muito difícil, numa terra muito inóspita, numa cidade muito depravada, num tempo muito cruel, contudo estejam vigilantes. Porque enquanto você estiver vigiando, o mal não tem poder. Mantenham-se firmes na fé. Não haverá forma de nós vivermos senão pela fé. Não há como sobrevivermos, porque a palavra diz: o justo viverá pela fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. É a fé que nos conduz, é a fé que é o agente catalisador, é a fé que realiza, é a fé, e diz a palavra que a fé é um firme fundamento. Quem é a rocha? Quem é o primeiro? Quem é o princípio? Quem é o alfa? Quem é o início de todas as coisas? Quem é a pedra angular? É Jesus. Então a fé é o firme fundamento, é os dois pés calcados em Cristo, o nosso Senhor. Nós e a nossa casa, Jesus disse: aquele que está em mim, virá vento, virá chuva, virá tempestade, transbordarão rios, mas a casa não cairá, porque ele está em mim. Ele ouve a minha palavra, ele pratica a minha palavra, ele não tem o que temer. O firme fundamento, manter-se firme na fé, é manter-se firme em Jesus Cristo. Que Jesus seja o primeiro do nosso dia, que Jesus seja o último do nosso dia, que Jesus seja tudo em todos nós, em nome de Jesus. Cristo, o nosso Senhor, Jesus, não é religiosidade, não é idolatria, não é superstições, não são superstições, é Cristo o nosso Senhor, o seu ensino, a sua palavra, a sua instrução, o firme fundamento em Cristo. Nós estaremos em pé naquele dia. Jesus falou de guerras, rumores de guerras, terremotos em muitos lugares, mas aqueles que estiverem no firme fundamento do que esperam, o que nós esperamos? Quem tem promessa de Deus aqui? Quem tem palavra de Deus aqui? Permaneça firme na fé. Permaneça firme no fundamento daquilo que você espera. Nós esperamos o nosso Redentor se levantando em grande glória e vindo cercado de milhares dos seus anjos, e nós o veremos face a face, e Ele transformará a nossa vida, salvará, nos libertará de todo e qualquer cativeiro. Cristo nosso Senhor, só Ele pode, só Ele é.
E Paulo estava dizendo para Corinto, e hoje o Espírito de Deus está reproduzindo, replicando a todos nós: mantenham-se firmes nos próximos dias, nos próximos tempos, nas próximas estações. Preparem-se para calcar o pé de vocês em Cristo Jesus. Mantenham-se firmes na fé e que nada os abale. Aqueles que estão dormindo, despertem, diz a palavra, e Cristo resplandecerá sobre nós. Mantenham-se firmes na fé. Sejam homens de coragem. Porque é isso que o Espírito de Deus nos deu: coragem, ousadia, força. O Espírito não nos amedronta, não nos dá medo. E nós estamos vivendo dias de muitas incertezas e inseguranças. Nós ainda estamos atravessando um período pandêmico. Quem aqui já perdeu alguém próximo da família ou conhecido, amigo? Praticamente todos nós conhecemos pessoas que partiram. Eu tenho um tio que foi entubado hoje. Já perdemos pessoas da família, já perdemos amigos. É uma realidade, não há como negar. Entretanto, Jesus, quando fez todas as promessas, ele sabia do ano de 2019 e 2020, ele sabia que haveria uma pandemia. E ele sempre nos encorajou a sermos corajosos, sim, a enfrentarmos a vida, a continuarmos planejando, acreditando, não provocarmos, procurarmos todos os meios científicos, reais, possíveis, zelarmos, cuidarmos, tomarmos então esses devidos cuidados. Entretanto, não nos acovardarmos, mas avançarmos em glória, porque certamente chegaremos do outro lado. Maior é aquele que está conosco do que aquele que está no mundo. Te levanta com coragem. Seja encorajado pela palavra de Deus que te inspira a levantar, a correr, a voar, a avançar. Não é tempo de covardia. Não é tempo de reverberar a palavra da maldição, a palavra do medo, a palavra do retrocesso. Tem irmãos nossos no nosso meio, que quando William Bonner dá boa noite, ele diz amém, amém, porque a palavra, muitas vezes, dos jornalistas vale mais do que a palavra de Deus. E tem muito jornalista bom, tem, mas existe também uma mídia do quanto pior, melhor, do medo para dominar. E a estes, nós nos apegamos na palavra. E nos levantamos com a ousadia e a coragem que Davi teve quando enfrentou Golias. A coragem de Davi não era a coragem do próprio Davi, mas era a coragem do Espírito de Deus nele. Ele não foi contra Golias porque ele era mais forte do que Golias. Ele foi contra Golias porque o Senhor lhe encorajou. Porque o Senhor era com ele. Ele disse assim: tu vens contra mim com tudo isso aí, mas eu vou contra ti em nome do Senhor, o Deus do exército de Israel, a quem tu tens afrontado. Ainda hoje o Senhor te entregará nas minhas mãos. Coragem. Coragem, porque tem muita coisa a ser conquistada, tem muita terra a ser conquistada, tem muito de Deus para ser realizado ainda, e Deus está contando com a sua igreja. Quem é a igreja do Senhor aqui? Então sejam corajosos. Diz a palavra fortes. Quem é que nos fortalece? O Senhor. Todas as coisas podemos naquele que nos fortalece. A alegria do Senhor é a nossa força. Se a nossa vida for uma vida de glória ao nome do Senhor, o Senhor se alegre. Se o Senhor se alegra, o Senhor nos fortalece. Se o Senhor nos fortalece, nós podemos todas as coisas.
E esse é o tempo de andarmos com força no Senhor, de andarmos com coragem no Senhor, de andarmos vigilantes em tudo aquilo que o Senhor colocou nas nossas mãos. Mas aí Paulo termina dizendo: tudo isto com amor. Porque qualquer força, qualquer coragem, qualquer capacidade sem amor, de nada vale. E esta é a análise que nós temos que fazer. O amor não se ira facilmente, o amor não maltrata, o amor não busca os seus interesses, o amor tudo crê, tudo sofre, tudo espera, tudo suporta. O amor não se vangloria, o amor nunca perece, o amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. O amor. E é por isso que Paulo disse: mantenham-se, estejam vigilantes, mantenham-se firmes na fé, sejam homens de coragem, sejam fortes, façam tudo com amor. Porque se eu faço com amor, a minha vigilância não me transforma num carcereiro, me transforma num zelador. Tem gente que tem poder de vigiar, mas ele é um carcereiro emocional. O marido não pode ir na esquina, é uma carcereira. A mulher não pode vir na igreja, é um carcereiro. Os filhos não podem fazer nada, é um controlador, é uma controladora. Porque não faz em amor, faz em medo, faz em ira, faz em desconfiança, faz em insegurança. E o Senhor está dizendo: façam em amor, porque se você fizer em amor, você vai zelar, mas você não vai controlar. Mantenha-se firme na fé, mas mantenha-se firme na fé em amor. Porque se você não se manter em amor, firme na fé, você se tornará um religioso, um dogmático, um acusador, um chato, um insuportável. Alguém que tudo é pecado, tudo é do diabo, ninguém presta, porque é religioso, tem o conhecimento, tem a letra, mas a letra mata. Quem vivifica é o Espírito de Deus, o Espírito de amor do Senhor. O fruto do Espírito começa com amor. A obra da carne é ira, é dissensão, é facção, é inveja, é controle, mas o fruto do Espírito é amor, paz, alegria, mansidão, domínio próprio. Então mantenham-se firmes na fé, mas sejam amorosos, porque se você for amoroso, você será alguém que vai ouvir o outro, vai ouvir o contraditório, vai ter paciência. Jesus era a própria palavra, o conhecedor de tudo. E você via muita gente falando muita besteira para Jesus. E Jesus em amor ensinava. E as pessoas saíam maravilhadas, porque ninguém falava como ele falava. Qual era a diferença de Jesus para os fariseus em relação ao ensino? Você sabe? Só a forma do como falava, porque ele falava as mesmas coisas. Jesus lia a mesma Torá, Jesus lia os mesmos profetas, Jesus entrava na sinagoga, pegava o mesmo rolo que o fariseu tinha lido antes e falava as mesmas palavras, as mesmas. E o povo dizia: ninguém fala como ele fala. Cadê a diferença? A diferença está na forma como ele falava. A diferença estava na intenção que ele falava. Ele não usava a Bíblia para atacar os outros, ele usava a Bíblia para libertar os outros, para sarar. A gente pode usar a Bíblia para acabar com todo mundo. Eu agora abri essas caixinhas de perguntas, e aí o pessoal participa e conversa e tal. E tem umas pessoas que elas não vêm no público, mas no particular elas me perturbam a vida, você não faz ideia. Tudo que eu falo vem uma oposição. Só letra, só letra, só letra, só raiva, só religiosidade, só xaropice. Ô gente chata. Não tem amor. Não tem misericórdia. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Falta essa química. E é o que o Senhor está dizendo para a igreja: mantenham-se firmes na fé. Não negocie os teus princípios. Não relativiza o que para você é verdade.
Mantenha-se firme naquilo que o Senhor colocou no teu coração, mas não faça disso uma bandeira de guerra. Faça disso um estilo de vida. Em amor, cuide das pessoas. Porque se não for pelo amor, não vai ser pela dor. Às vezes a gente diz assim, se não for pelo amor, vai ser pela dor. Conversão, meu irmão, ou é amor ou não se converte. Ou reconhece o amor do Senhor. A gente até vem todo quebrado, mas é o amor que nos sara. Não é vir todo quebrado, chegou, miserável, bastante eu te avisei, agora fica aí sofrendo aí um tempo. Não, é o amor que constrange, e o amor liberta, e o amor salva. Sejam corajosos, mas quem é corajoso sem amor é altivo, é soberbo, é arrogante. A sua coragem é uma coragem para exibicionismos, e não para auxílio. E não para ir em lugares que está todo mundo com medo, com um senso de libertador. Se nós amamos, a coragem que Deus nos deu vai nos impulsionar a libertar muita gente que está acovardada. E não se aparecer, dizer que é bom, dizer que sabe, dizer que faz. A coragem não é para tirar uma selfie e dizer, olha como eu sou bom. A coragem é para libertar cativos e oprimidos, porque esta é a unção, o Espírito de Deus está sobre nós, e Ele nos ungiu para libertar cativos. Ir lá na boca do leão e arrancar a ovelha da boca do leão, da garra do urso. Que nós sejamos corajosos em amor, fortes, mas em amor. Quem tem força, mas não é amoroso, se torna um opressor, se torna um agressor, se torna um homem violento. Outro dia eu vi acho que era um pastor dizendo que Deus não nos deu ombros mais largos do que os ombros das mulheres para nós oprimirmos as mulheres, mas para protegermos. A musculatura, a estrutura corporal mais forte é para proteção, é para cuidado, em amor. A nossa força protege, guarda, não violenta. E é isto que o Senhor está nos chamando. Sejam fortes, mas façam tudo com amor. Eu tenho certeza que a gente pode começar a mudar. A partir da nossa casa, a gente pode mudar a nossa família. A nossa família pode mudar uma comunidade. A nossa comunidade pode mudar uma cidade. E assim nós vamos tomando os espaços. Porque aonde a luz chega, as trevas se dissipam. Aonde a luz brilha, a treva nem existe, a treva é a ausência de luz. Aonde nós começarmos a tomar os nossos espaços, mas a partir de uma transformação de mente, nós vamos conquistando, nós vamos alcançando, pessoas vão sendo libertas, cativos vão sendo libertos, oprimidos vão sendo libertos, vidas vão sendo transformadas. Eu gostaria que essa mensagem de hoje fosse uma mensagem de um chamado a cada um de nós. Que a minha casa brilhe, que a sua casa brilhe, Cacá, que a sua casa brilhe, pastor Calinho, que a tua casa seja uma luz lá no Espinheiros. Aquele poço de água lá que você serve água, que seja mais do que água para nutrir o corpo, seja água da vida. Porque se as nossas casas começarem a se juntar aqui cheias de luz, nós vamos iluminar uma cidade inteira. E nós vamos transformar a história da nossa cidade, ela será um lugar de avivamento em nome de Jesus. Porque o Senhor não vai perder para Satanás. Aonde abundou o pecado, vai transbordar a graça de Deus em nome de Jesus.